Boa tarde. Boa tarde a todos. Desculpa aí o atraso. Acabei de abrir, Madalena. Consegue, irmão. O pastor Abel já está aqui já. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde, irmã Zélia. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos. Eu quero, já são 4:02 pelo meu relógio, 4:04 na verdade. Eu quero dizer, parabenizar o pessoal que fez a prova. Eu acredito que amanhã, aqueles irmãos que procurarem o pastor Rivaldo já terão as suas provas. A gente resolveu que ele mesmo entregasse as provas individualmente a cada um que fez. E, de antemão, eu gostaria de dizer que não se preocupe com relação à nota, o valor. Não, a preocupação que eu quero dizer é o seguinte, de se alguém tirou uma nota inferior a 7, não fique desestimulado, tá certo? A prova, nem sempre, ela mostra exatamente aquilo que nós sabemos. Às vezes, no momento de uma avaliação, eu digo isso como professora que sou, estou falando isso como professora, e eu sei que nem sempre aquela nota reflete o nosso conhecimento. Então, não fique desanimado com relação a isso, caso alguém tenha tirado uma nota baixa. Mas o mais importante é que você aprenda, que você está nesse curso para aprender mais da palavra de Deus, para ser mais ainda usado no reino de Deus, tá certo? Então, não se preocupe com isso. Essa mesma fala eu vou dizer no final, porque algumas pessoas entram no andar da aula e a gente vai repetir essa fala como um motivo de incentivar a cada um a continuar no curso, porque o mais importante são as aprendizagens que nós estamos adquirindo, particularmente muito daquilo que foi falado na primeira disciplina que nós acabamos de concluir. Eu não tinha conhecimento. Eu conhecia assim por alto, mas conhecer um pouco mais, saber a diferença, essa aprendizagem se deu nessa disciplina. Então, isso é apenas a primeira. Imagine nas demais que nós teremos a seguir. Então, que ninguém fique triste se tirou uma nota pequena. Isso não é motivo de ficar desestimulado, mas é motivo de estudar mais e de procurar conhecer mais ainda a palavra de Deus. E nós vamos orar, pedindo a Deus a direção pela aula de hoje. Agradecemos ao pastor Abel por já estar aí conosco mais uma vez, e nós vamos orar. E eu vou pedir à irmã Evelyn que ore conosco nesse momento, pedindo a Deus a direção pela nossa aula de hoje, por favor, irmã Evelyn. Oi, estão me ouvindo? Sim. Ok, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos juntos, Senhor, aprendendo sobre tua palavra. Que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, Senhor, para os teus propósitos. Abençoa todos nós, ao professor que irá conduzir a aula. Esteja conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Abel, pode iniciar.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início à nossa nova disciplina, Introdução ao Antigo Testamento 1, em especial, né? Pentateuco. Foi falado aí sobre a questão das provas. A média foi 7, então não foi tão ruim, mas tem gente que tirou nota mais alta, mais baixa e tal. Mas a média geral das notas ficou em 7 mesmo. Né? Mas é só o primeiro momento. Acho que os irmãos vão com o tempo pegando, muita gente também está algum tempo aí sem estudar e volta a ter uma atividade de estudo um pouco mais puxada, né? E realmente tem esse primeiro impacto, mas eu tenho certeza que no decorrer das próximas disciplinas, os irmãos vão estar cada vez mais afiados, tá? Nós vamos começar com o Pentateuco. Na verdade, nós vamos estudar a Bíblia inteira, né? Durante esse ano aí, não sei se de repente até o próximo, porque é muita coisa. Mas nós vamos começar aí, claro, do começo de Gênesis, e nessa disciplina nós vamos chegar até Deuteronômio. Vamos ter uma segunda disciplina para abordar os históricos, uma terceira para abordar os poéticos, e uma quarta para abordar os profetas. Então, vamos começando logo pelo Pentateuco, né? Por que a gente estuda o Pentateuco? Né? Por que estudar o Pentateuco ele é importante? Aliás, o Antigo Testamento de um modo geral. Por que estudar o Antigo Testamento ele é tão importante se nós já temos uma revelação completa e perfeita a partir do Novo Testamento? Né? O que acontece? A própria igreja cristã, ela começou a refletir sobre os fatos que aconteceram nos eventos de Cristo, ou nos eventos com Cristo, e começaram a trazer a luz do Antigo Testamento sobre ela. Eles começaram a reler o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Você perceber, numa leitura muito simples, você vai entender que, de uma maneira muito tranquila, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, sempre fazia referência ao Antigo Testamento, mostrando que Jesus, de fato, cumpria com maestria as profecias do Antigo Testamento. Em Jesus, o Antigo Testamento encontra cumprimento. Você só pode encontrar uma base mais concreta para o entendimento do estudo do Novo Testamento se você faz através de uma leitura do Antigo Testamento. Lá você vai entender, entre outras coisas, a morte e a ressurreição de Jesus. Os discípulos, lá em Lucas fala sobre 2 discípulos que iam pelo caminho de Emaús, e ali encontram Jesus, eles não percebem isso. Jesus começa a falar, o texto diz, desde os profetas, importava que o Messias sofresse, tal. Então ele faz uma referência ao Antigo Testamento para explicar, de uma maneira muito clara, como isso se aplica ao Novo Testamento. E nós também precisamos reler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Eu sei que muitas pessoas elas acabam fazendo muitos cursos que têm essa perspectiva de focar no Antigo Testamento, ou até vivem uma vida mais voltada para isso. Mas o que acontece é que nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Nós vamos aperfeiçoando através dele. É preciso também levar em consideração a raiz literária de cada texto. O Antigo Testamento ele tem vários tipos de texto. Ele tem narrativas, que você vai encontrar nos livros históricos, você vai encontrar no próprio Pentateuco, no livro de Gênesis, você tem vários blocos de narrativas. Enfim, narrativas são histórias, narrações de histórias, e contém ali a verdade, você tem o relato histórico do que aconteceu. Mas não é só isso. O Antigo Testamento também tem poesia. E aí, às vezes, a pessoa leva ao mesmo tempo de entendimento, tanto na história quanto na poesia. Mas a poesia ela tem uma característica própria. Né? Isso é uma manifestação da pessoa que está
falando da pessoa que está adorando naquele momento. Nós temos poesia, nós temos profecia, nós temos literatura sapiencial, nós temos a própria narrativa em si, nós temos alegorias, nós temos leis. Então, cada tipo de texto, ou cada raiz literária, ele vai nos trazer uma percepção diferente de entendimento e também de interpretação. Outra coisa que é importante para que a gente possa ter uma boa interpretação do Antigo Testamento é estabelecer o que nós chamamos de background, que seria aí a ideia do pano de fundo do texto que foi escrito. Um dos maiores erros que nós acabamos cometendo quando nós estudamos o Antigo Testamento é tentar trazer a realidade, a nossa realidade do século XXI, para a realidade do Antigo Testamento. E aí não se encaixa. Mas a gente quer a mesma moral, a mesma ética, a mesma forma de conduta. E a gente acaba praticando alguns anacronismos que não são condizentes com a realidade. Uma coisa foi o que aconteceu naquela época, outra coisa é o que acontece hoje. Então a gente não pode deixar ou isolar o tempo, o momento em que aquelas coisas aconteceram dos fatos como acontecem hoje. Vou lhe dar um exemplo. A esposa de Abraão, quando ele não teve filho, Sara, ela dá a serva egípcia, né, para ser mulher para Abraão, para que ela possa engravidar dele e ele tenha um filho. Isso, à primeira vista, parece algo escandaloso, ou fora do comum, né? Só que isso era um costume daquele tempo. Tá? Nem se aplica a hoje, tá? Isso é importante dizer, mas também, né, não era uma coisa estranha naquela época. Aliás, os contratos de casamento, eles regiam essa possibilidade. E caso a esposa fosse estéril, ela deveria oferecer ao marido uma moça que pudesse ter filho com ele. Isso estava dentro do contrato de casamento e realmente acontecia em muitas oportunidades. Então, não era algo fora do comum. Era, de fato, algo que acontecia com muita naturalidade. Então, quando a gente pega essa realidade e leva, através de um princípio de interpretação da nossa vivência hoje, aí, de fato, nós temos muita dificuldade. E como é que Sara faz uma coisa dessa? Né? A gente fica logo escandalizado. Ou como é que Abraão, um servo de Deus, como é que ele se permite fazer uma coisa semelhante a essa? Então, tudo isso aí encontra respaldo dentro de um conceito de background, ou seja, de pano de fundo. E aí a gente poderia citar outras coisas. Como é que Abraão casa com uma meia-irmã? Isso tudo tem explicação dentro de um contexto específico. Então, a gente precisa analisar o pano de fundo envolvido na história para que a gente possa entender melhor algumas passagens do Antigo Testamento. O outro entendimento que nós precisamos ter é que os textos mais antigos, eles partiram do registro de transmissão oral. Então, você vai ter, por exemplo, o relato da criação, escrito por Moisés, quando Moisés não viveu, ele não estava lá com Adão. Então, como é que essa história chega até ele? Através de relatos da criação que são passados de pai para filho e chega-se até o indivíduo. Mas vamos um pouco mais adiante, né? Nem todo mundo gosta de estudar o Antigo Testamento. Eu acho o Antigo Testamento, aliás, como toda a Bíblia, uma literatura maravilhosa. Né? Ela tem sua identidade própria, ela tem suas características próprias, ela tem um pano de fundo próprio. De fato, é uma literatura muito interessante. Mas há, sim, barreiras para que a gente estude o Antigo Testamento. Eu queria perguntar aos irmãos, que barreiras são essas? Né? Se os irmãos têm alguma dificuldade para ler o Antigo Testamento, e se tem, quais são essas barreiras? Então, com a palavra, os irmãos. Viviane, pode falar.
Quando eu comecei a... Graça e paz a todos. Quando eu comecei a ler o Antigo Testamento, a dificuldade maior que eu tive foi compreender o contexto da época e trazê-la para o dia de hoje. Algumas passagens do Antigo Testamento são, ao que me parece, foram feitas para as pessoas da época, costumes da época. E a gente tem que compreender o contexto em que foi escrita e trazer para a gente no nosso contexto. Principalmente passagens que falam a respeito de saúde, de alimentação, porque a gente sabe que hoje a gente tem certos tipos de luxos que eles não tinham lá, como saneamento básico e tudo mais, e a gente tem que trazer para os tempos de hoje, entender que naquela época eles não tinham saneamento básico, cuidados relativos à saúde e tudo mais, e também eu precisei compreender que na época do Antigo Testamento as mulheres não contavam. Então, quando se fazia, pelo menos foi o que eu entendi, que quando se faziam contagem populacional, as mulheres não eram contadas. É isso, eu acredito que... É perfeito. A questão da contagem, porque normalmente as contagens eram feitas sobre a perspectiva de guerra. E dentro desse contexto, não era interessante para essa contagem, você contar o número de mulheres, porque as mulheres não iam à guerra. Normalmente se contava o número de pessoas aptas para compor o exército. Então, dentro desse contexto aí, não seria tão interessante. O interessante algumas coisas que a irmã falou, entre elas, a questão da... falando no sentido de saneamento básico, né, mas a questão de higiene de um modo geral. A própria lei de Moisés, ela é um avanço sobre esse aspecto, porque ela traz alguns ensinamentos práticos que são bem interessantes para aquela época. Por exemplo, evita-se, dentro da alimentação do povo judeu, o alto consumo de gordura. As gorduras eram queimadas, ou mesmo animais que têm, vamos dizer assim, algumas dificuldades, até no dia de hoje, né? Por exemplo, a carne de porco. A gente sabe que a carne de porco, quando ela é boa, ela é muito saudável, entre aspas, né? Mas, quando ela tem a facilidade de ter germes, ela tem a facilidade de possuir algumas doenças que são fatais, além de não ser, ela tem as gorduras e outras coisas mais. Então, para aquela época, esse entendimento não era comum, não era da dificuldade do pessoal daquela época, né? Então, quando Deus traz essa literatura ou essa lei, uma lei de Moisés, ele está cuidando do povo, e isso de uma maneira totalmente diferenciada do que das outras nações. Ele está cuidando da saúde alimentar do povo, embora ainda não se saiba que se naquela época o que era positivo e o que não era tão positivo assim. Acabava se comendo muitas coisas que não faziam bem. Isso eu estou falando no mundo geral, mas não necessariamente em Israel. Pode falar, Jonas. Até porque, pastor, a própria história, quando traz a taxa de mortalidade e de nascimento daquela época, a história geral, ela tem uma taxa de mortalidade muito grande por via de guerras, de doenças, de peste, pragas. E eu entendo que essas leis e os submandamentos foi criado para que o povo de Deus não tivesse também essa taxa tão alta de mortalidade como se tinha antigamente. Então, essa questão de higiene, a questão de alguns costumes que evitava que a proliferação de determinadas pragas. Perfeito, né? Por exemplo, a questão da lepra, né? É muito curioso porque é uma questão sanitária bem interessante. Já naquela época não se tinha um entendimento dessa questão de contaminação, de como é que se transmitia uma doença, mas existiu na lei esse entendimento que o leproso ele deveria ser excluído da sociedade
para que ele não contaminasse os restantes, né, as demais pessoas. Então, se tirava ele daquele ambiente para que aquela doença não se propagasse. Então, esse é um entendimento que é muito avançado para a medicina da época, né? Mas isso acaba se encontrando ou tendo lugar na própria lei em si. Então, isso também é um fator muito importante que a gente destaca no Antigo Testamento, na própria legislação de Moisés. Mas aí, falaram também sobre cronologia. Isaré, não sei exatamente o que ela quis dizer com isso, né? O texto do Antigo Testamento, pelo menos ali de Gênesis a Segunda Reis, ele já faz uma cronologia, uma linha de eventos exata, né? Mas eu não estou entendendo basicamente qual seria essa dificuldade. A irmã, seja calma aí. Cláudia, Cláudia. Pastor, em relação ao Antigo Testamento, o que eu observo muito quando a gente lê ele é em relação à aplicação das leis de Deus. Sempre pegava não só aquele chefe de família que cometia o ato, mas era toda a sua família, né? Aí eu sempre fiquei assim, indagando, por que toda a família? Porque a lei precisa ser aplicada em quem cometeu e aos seus descendentes, até os seus filhos, né? Dessa forma, se extermina toda a raiz daquela pessoa, toda a herança daquela pessoa da terra, porque as leis eram aplicadas dessa forma, lá no Antigo Testamento. Né? As leis de Deus, eu estou falando, mas também as leis dos homens também, porque a gente vê o caso da rainha Esther, né, que esqueci o nome da bênção que tramou contra o povo de Deus. Amã. Ele, toda a sua família foi destruída, né? Eu queria entender essa parte do Antigo Testamento. Por quê? A lei do Antigo Testamento, ela não prevê isso. Tá? Na questão de Amã, que você citou aí, estamos falando de algo fora de Israel, né? É o reino persa. E quando a gente está falando, talvez o exemplo mais próximo de Israel seja o exemplo de Acã. Né? Só que Acã tem uma questão aí. Não se fala que foi uma ordenança de Deus. Aliás, não se fala que foi uma lei que ele descumpriu de Deus para que punisse a família inteira. Tá? A gente está falando de um evento isolado em que se julgou e se tomou essa atitude. É muito provável que o fato dele ter escondido uma capa babilônica, ouro e prata na sua tenda não ficasse despercebido dos restantes dos familiares, fazendo deles coniventes com aquela situação. Ou seja, eles não eram tão inocentes assim. Então, é muito possível que isso fosse a explicação lógica para isso. Mas dentro do pensamento hebreu antigo, aliás, o pensamento oriental é um pouco diferente da nossa forma individual de pensar. A gente pensa sobre cada um e da sua única forma, mas não é bem assim. O pensamento oriental ele é mais coletivista, ele é mais voltado para uma identidade de nação. Então, por exemplo, se alguém morresse sem filhos, aí você teria a oportunidade de deixar filhos naquela descendência através do irmão. Veja que aí não é bem a individualidade, mas a coletividade que está em jogo. Então, essa forma de pensar é uma forma tipicamente nossa, ocidental, né? Do individual, a responsabilidade individual. Os orientais não têm muito essa concepção, eles são mais na ideia do coletivo. Isso vai mudar um pouco, mais lá para frente, lá em Ezequiel. Quando Deus diz a Ezequiel, olha, os filhos, vocês dizem, os filhos estão pagando pelos pecados dos pais, né? Os pais comeram uma vez e os dentro dos filhos foi que botaram, né? E não é bem assim, ele começa a delinear. A alma que pecar, essa morrerá. Então, esse entendimento de individualidade, ele só vai ter uma coisa mais concreta muito mais para frente.
Não é dentro desse começo da história de Israel, não. Eu não lembro como é que é dito, mas assim, eu já ouvi falar que assim, irá até a terceira e quarta geração. Continue o restante do versículo. Então, eu não me lembro eu, assim, me veio à cabeça quando você falou, quando o senhor falou em relação aos os filhos pagar pelo pecado dos pais. Aí eu me recordei que tem na Bíblia alguma coisa referente à terceira e quarta geração. Seria isso, os filhos pagando pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração? Por que isso? Já que os filhos não pecaram, e sim os pais pecaram. Então, eu acho que os pais deveriam pagar pelos seus pecados e os filhos que pagassem pelos seus pecados. Esse texto é o texto de Êxodo, se não me engano, é 34, versículo 6. Se você puder abrir aí, abra. E quem também quiser abrir, pode abrir também. Sim, vou abrir agora. Êxodo 34, é? Eu acho que é, deixa eu dar uma olhada. Êxodo 34. Não é bem esse, não. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando no momento. Mas o versículo, ele diz basicamente o seguinte: daqueles que me aborrecem. Então, é o complemento do versículo. Castigarei o pecado. Versículo 7. Êxodo 34, versículo 7. É o 7, né? Pronto, então leia aí, já que você achou. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas aí ele continua. Sim. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura serviço. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Essa é a continuidade. Então, acho que é a versão lá em Deuteronômio. Mas eu não vou achar ela agora, não. Mas, enfim. Mas a ideia é basicamente o seguinte: é daqueles que o aborrecem. Então, ele passa o pecado do pai para o filho, mas o filho ele tem a oportunidade de escolher aquilo que ele quer. É basicamente o pecado através da influência. Então, por exemplo, uma família desestruturada, a tendência natural é que os filhos daquela família eles também sejam desestruturados. É a tendência natural. Só que o que acontece? O filho ele tem a escolha se ele vai seguir os pecados dos pais, os passos dos pais, ou ele vai tomar uma outra atitude. Então, quando a Bíblia diz vai castigar o pecado dos pais e dos filhos, é essa herança que eles acabam recebendo, a herança maldita dos pais no pecado, mas que eles podem abrir mão disso a partir do momento em que eles tomam a outra atitude. É o chamado quebrar, né? Os filhos podem quebrar essa herança tomando decisões mais acertadas. Perfeito. Né? Ok, entendi. Obrigada, pastor. Ok, então vamos lá. Né? Algumas barreiras para o estudo do Antigo Testamento. Problema hermenêutico. Quando você desloca a passagem do seu contexto histórico. Como eu disse, você quer entender o Antigo Testamento à luz do século XXI, fica um pouco complicado. Tá? Porque nós temos as nossas particularidades e aquela época tinha suas particularidades. Então, o problema hermenêutico está entre você entender como é que era aquela época para que você possa entender a passagem mais corretamente. Outra coisa, problema doutrinário. É salutar construir doutrinas em fatos isolados do Antigo Testamento? Isso é um problema. Muitas denominações, até mesmo seitas, acabam criando doutrinas a partir de textos do Antigo Testamento que são completamente isolados do seu contexto. Então, isso fica um pouco complicado.
Vou dar só um exemplo, né? A Jefté sacrificou sua filha porque ele havia vencido lá o exército, se não me engano, os moabitas ou os amonitas. Quer dizer, isso é uma doutrina para a igreja? Não. O texto bíblico ele relata um fato histórico, mas ele não diz que aquilo ali é algo aplicável para todos os tempos. E nem era para aquele tempo, para ser sincero, porque a própria lei de Moisés ela proibia sacrifícios humanos. O que aconteceu ali foi um pecado da parte de Jefté. Mas a Bíblia relata as coisas como elas aconteceram. Até porque ela tem esse critério de ser verdadeiro, e até um critério positivo, porque ela não passa a mão na cabeça mesmo dos servos de Deus que estão fazendo coisas erradas. Pelo contrário, ela, quando é para julgar, ela julga e diz, aponta, inclusive, de pessoas que foram consideradas um dos maiores, né? Como Davi, por exemplo. Você vê a história do Antigo Testamento, em nenhum momento é omitido os pecados de Davi. Mas Davi também foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, é um problema doutrinário. Problema de redução é eu dar pouco valor ao texto do Antigo Testamento, já que o Novo Testamento é seu cumprimento. Né? Tem gente que não tem vontade de ler o Antigo Testamento. Ele é muito grande, eu já tenho o Novo Testamento aqui, para que eu vou ler o Antigo Testamento? Tudo se cumpre em Cristo, eu não tenho mais necessidade. Então, esse seria um problema de redução, quando na verdade nós temos sim bons motivos para ler o Antigo Testamento. Problema de dissociação, dificuldade em associar o Deus do Antigo Testamento com o do Novo Testamento. Talvez esse seja um dos principais problemas de você ler o Antigo Testamento. Tanto é, a gente falou na última disciplina de Marcião, né, o herege, e alguns irmãos erraram aí a questão, né? Marcião, ele tinha essa ideia, ele não conseguia associar o Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e ele dizia que eram deuses opostos, não era o mesmo Deus, era outro Deus. O Antigo Testamento era um Deus mau, o Novo Testamento era um Deus bom. E aí ele faz essa dissociação entre um Deus e outro, e aí ele tem essa ideia, porque ele não consegue associar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Nós conseguimos fazer essa associação a partir do entendimento de que a revelação ela é progressiva, ou seja, o que nós tínhamos no Antigo Testamento ainda estava muito escuro e foi clareando à medida do tempo e chega à luz perfeita em Cristo. É assim que nós entendemos essa diferença, essa suposta diferença do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. Outro problema de linguagem. Algumas figuras de linguagem, elas são muito características do Antigo Testamento, é o que a gente chama de hebraísmo. Aí nós precisamos entender o significado de algumas coisas para até que a gente possa entender melhor algumas situações. Por exemplo, quando a Bíblia fala, e isso eu estou falando do Novo Testamento agora, tá? Que Deus amou Jacó e odiou Esaú, a gente fica pensando, poxa, Deus odiou Esaú, né? Por que ele odiou Esaú? Essa palavra odiar, ela não tem um significado que talvez fosse o que a gente entendesse como ódio em si, mas seria uma não escolha. Então, Deus amou Jacó e por isso escolheu Jacó. Então, se Deus não escolheu Esaú, ele, entre aspas, odiou Esaú. Se trata de um hebraísmo, uma forma hebraica de expressar alguma coisa. Tá? Isso é muito comum nos textos do Antigo Testamento. A gente precisa ter atenção para não ter problemas com isso. Tá? Algumas vezes nós temos aí alguns conflitos entre a Bíblia e ciências naturais. É muito comum as pessoas tentarem usar a Bíblia como se fosse um livro de ciências, e não é esse o objetivo da Bíblia, e aí também tem essas dificuldades. E também, outro problema que é muito recorrente, o problema de cunho moral. Atitudes duvidosas dos servos de Deus, mesmo em guerras santas, parece desafiar o senso moral. Então,
Abraão, pai da fé, ele mente lá, dizendo que Sara é sua irmã, em vez de ser sua esposa, e Sara acaba no harém do rei, né? Jacó, outro personagem escolhido por Deus, arma ali juntamente com sua mãe Rebeca, né? Arma ali uma situação para poder adquirir a bênção do pai. O próprio Jacó é recorrente, né? O próprio Jacó, em outro momento, faz quase que uma mandinga ali para poder nascer mais gente, mais cordeiros lá de uma cor ou de outra. Então, enfim, você tem ali uma série de situações no Antigo Testamento que você duvida da capacidade moral dos servos de Deus. Só que aí a gente volta à questão do background. Havia um contexto para isso e um momento para isso. Então, essas barreiras que foram citadas aqui para o estudo do Antigo Testamento, elas não se configuram barreiras de fato. É preciso você ter um entendimento, através da leitura bíblica, e existe tudo no seu momento e local. O Antigo Testamento ele está distante de nós muitos anos, e aquela realidade era uma, a nossa realidade era outra, embora que muita coisa acabe se aplicando para o nosso... Aliás, tudo se aplica aos nossos dias, só que baseado numa hermenêutica diferente. Ou seja, a gente não vai fazer como, por exemplo, Sara fez, mas a gente tem outros entendimentos que nós podemos através da palavra de Deus. Bom? Dando continuidade, o Pentateuco, né? Quando você lê o Pentateuco, você claramente percebe que há uma linha de raciocínio que vai desde a criação do mundo até a entrega da lei, e quando Israel chega às portas de Canaã. Você tem um período de tempo que fica muito nítido isso. Então, é uma linha de pensamento que aparentemente parece vir de um mesmo autor. Então, é muito fácil entender isso aí. Mas há algumas coisas mais notáveis em cada livro. Por exemplo, em Gênesis, você tem a criação do mundo, mas a escolha de um povo, ou de uma nação, que vai começar a se desenvolver ali, através de Jacó, através de Israel. Em Êxodo, você tem a escolha de um líder para aquela nação, mas também a formação do tabernáculo e da lei. Em Levítico, você vai ter a escolha de uma tribo para o sacerdócio. Em Números, você vai ter uma escolha de uma nova geração para tomar posse da terra prometida. E em Deuteronômio, você vai ter uma releitura da lei e a afirmação da aliança. Então, quando você lê o Pentateuco, você começa a perceber que tudo isso aqui vai sendo revelado gradativamente no texto bíblico. Mas vamos lá. Partir para sair um pouco dessa parte de introdução e partir para os livros bíblicos em si. Eu estou utilizando, para dar essa visão geral do texto bíblico, a Bíblia de Estudo de Genebra. É uma Bíblia muito boa, os irmãos que puderem ter acesso a ela. E a cada livro ela tem uma introduçãozinha e tem basicamente isso que eu estou abordando aqui em cada livro. Então, quem puder acessá-la, é bem interessante. Só tenha cuidado porque ela tem um forte teor calvinista. Mas fora isso, ela é muito boa. Ok. Gênesis, autoria de Moisés, datado aí entre 1446 a 1406 a.C., e possui algumas verdades fundamentais. Entre elas, a primeira, né? Deus é criador de um mundo, ou desse mundo, e esse mundo foi criado bom. Deus é criador de um mundo bom. Só que o que acontece? Mesmo sendo criado um mundo bom, o pecado entra no mundo, isso através da figura da serpente, que engana Adão e Eva, o primeiro casal, e esse pecado acaba corrompendo a criação de Deus. Porém, mesmo que esse pecado lhe corrompa a criação de início, há uma promessa de redenção para as futuras gerações, né? Então, quando Adão e Eva saem do Jardim do Éden,
Deus diz a eles, olha, mas vai vir da semente da mulher alguém para pisar a cabeça da serpente. Tá? Então, tudo isso aí está ligado. E a vida dos patriarcas prefiguram a natureza da aliança de Deus com o seu povo, apontando para um caminho de bênçãos. Então, os patriarcas, eles são abençoados por Deus e também andam em caminho com essas bênçãos, porque tem isso a fazer. Ok. Também, público original, quem era o público para quem foi escrito esse livro? Os israelitas estavam saindo do Egito, né, já estavam ali no deserto, eles precisavam deixar seu passado de escravidão e ir em busca da terra prometida. Baseado em quê? Nas promessas feitas aos patriarcas. Então, Gênesis vai dar todo esse plano de fundo de identidade da nação. Como se dissesse assim, olha, vocês são filhos de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, aqueles aos quais essas promessas encontram cumprimento. Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que em vocês aconteceria de vocês tomarem a terra prometida. Então, essas promessas vão se encontrar cumprimento em vocês. O relato bíblico de Gênesis, ele traz essa ideia. E o propósito? Ensinar o povo de Israel, o propósito de Deus em ter Israel como nação, a partir da escolha de Abraão como servo de Deus. Ok. Mas aí uma pergunta, né? Nós costumamos dizer que todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Tá? Então, onde está Cristo em Gênesis? Quem sabe? Um de cada vez, tá? Pode falar, Débora. A figura de Isaac, a representação de Isaac. Está muito baixo. Eu não estou ouvindo. A ação de Isaac. Pronto. Isaac, ele é um tipo de Cristo, né? Ele é um sacrifício. Estou ouvindo. Pode falar. Acho que... Mas ela falou em Isaac, né? Isaac, ele se configura como um tipo de Cristo na questão do sacrifício, né? Na representação de Isaac como Jesus, o sacrifício em Gênesis. Perfeito, né? Isaac, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Eu é que não estou mais ouvindo nada. Pronto, mas eu lhe ouvi. Se você está me ouvindo agora, melhor, né? Como eu estava dizendo, Isaac, ele se configura como um tipo de Cristo no Antigo Testamento, a partir do momento em que ele se torna um sacrifício, né? Só que ali o sacrifício ele é substituído na figura do cordeiro, né? Mas ela pode falar. Eu acredito que logo quando o homem peca e que o Senhor Deus tem aquele diálogo com Adão e Eva, ali ele já mostra a questão de Cristo, do Redentor. Eu tenho essa visão, não sei se estou enganada. Perfeito, né? A G. Santos, não sei se é Guilherme, se é outra coisa, mas também essa questão da semente da mulher, ele traz essa ideia de que veio Jesus, ele vai se apresentando ali, né? Isso é um fato interessante, porque no Novo Testamento, Jesus, entre aspas, não tem pai, né? Ele vem somente da mulher, né? Claro que a gente está falando dele pelo Espírito Santo, tal, mas não tem intervenção humana ali. Não. A irmã Evelyn levantou a mão, pode falar. Ok, pastor, não é Evelyn, não, é Neuvani. Lá em Gênesis 1 e 2, quando na criação do homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, como é que Deus se refere a nós, se ele é um só? Então, é nesse momento que eu entendo, quando João fala, né, que Jesus estava presente na criação. Então,
que era o Verbo. Então, nesse momento, eu entendo quando Deus está falando de Jesus. Ou com Jesus, né? No antigo, aliás, né, nesse trecho aí, né, você tem a ideia nós cristãos costumamos dizer, da ideia da Trindade se revelando no Antigo Testamento, né? Com quem Deus falou quando disse façamos, né? E aí, claro que você vai ter interpretações sobre isso. Alguns acreditam que estava falando sobre com os anjos, né? Outros acreditam que ele estaria falando de uma maneira de um plural majestático, né? Superior, né? Mas também nós entendemos como sendo as três pessoas da Trindade conversando consigo mesmo, né? Mandelma levantou a mão, pode falar. Eu não, eu saí um pouco porque deu problema aqui no meu fone. Quando Deus diz que da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça de Satanás, pode estar também relacionada, ou está relacionada a Jesus Cristo? Diretamente, né? Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás, né? E aí a referência é clara, ela ferirá o seu calcanhar e ele ferirá a cabeça. Então, Jesus ele foi ferido na cruz, mas esse ferimento não foi fatal para derrotá-lo, mas Satanás foi derrotado. Então, essa é o que a gente chama de proto-evangelho, é a mensagem do evangelho lá nos seus primórdios, já se apresentando lá no começo da criação mesmo. A partir do momento que o homem cai, essa mensagem do evangelho começa a ser pregada. Então, lá atrás mesmo já começa a acontecer isso. Tá bom? Eu acho que, eu não sei se tem mais alguém que quer falar. Irmão José. Eu vejo também, pastor, embora todos que falaram para mim é uma evidência de que Cristo estava presente, eu vejo também a Cristo presente na criação, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A gente vê isso aí, mas o que eu ia falar também está no que a irmã falou, realmente, que até nisso aí a gente vê a evidência quando realmente façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, aí você deu a resposta também, mas eu vejo assim que o próprio Evangelho de João mostra realmente a presença de Cristo na criação. Perfeito, né? Em uma das cartas, né, você vai ter também essa ideia de que, em Colossenses, né, Cristo é o princípio da criação, dando a ideia de que através dele toda a criação teve seu cumprimento, né? Irmã Evelyn. Neuvani de novo, pastor. É porque nós estamos estudando agora na EBD justamente os Pentateucos. E o autor do livro, ele levanta a Trindade justamente nesse texto que eu lhe citei, que é Gênesis 1, 26. Aí por isso que eu falei, porque a gente tinha visto isso em estudos anteriores. Aí essa é a minha questão. A gente pode utilizar esse texto como referência à Trindade ou não? Como eu disse, nós utilizamos esse texto nessa perspectiva, né? Deus estava falando com quem? Mas aí eu acabei explicando também que existem correntes de interpretação para trazer essa ideia. Mas o próprio texto do Antigo Testamento, ele traz essa ideia de Deus como sendo uma unidade. Veja, lá em Deuteronômio vai dizer, ouve Israel, é o Shema, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. A palavra único do hebraico ali, ela não é a mesma quando, por exemplo, fala, pega Isaac, teu único filho, tá? Não é a mesma palavra. O único de Isaac, ele é um único em específico, um só. Mas o único de Deuteronômio, quando se refere a Deus, ele traz único de unidade. É o mesmo único que aparece em Adão e Eva, né? Os dois deixarão
a casa do Pai, né? Serão uma só carne. Essa uma só é a mesma palavra onde tem a unidade de Deus. Então, se você for para uma raiz mais da língua hebraica mesmo, você vai entender que quando no Antigo Testamento se fala em Deus, não é a ideia de único como uma pessoa, mas uma unidade. E aí, é claro que isso só vai se revelar de uma maneira mais perfeita no Novo Testamento. Que quem compõe essa unidade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o povo hebreu antigo não sabia disso. Então, quando se falava como Deus, como o único Senhor, entendia somente como se fosse um só. Tá? Ok. Mas o que nós temos aí em Gênesis, né? A origem do pecado, como rebelião contra a vontade de Deus. O próprio pecado acaba por produzir consequências dolorosas, entre elas o paraíso é perdido, Adão e Eva têm que sair do paraíso de Deus. Há uma inversão criada pelo próprio Satanás na criação. Veja que a criação, ele coloca o homem para dominar sobre os animais, né? O homem se torna o senhor na criação. Tá? Abaixo de Deus, o homem. Só que aí na criação é colocado o oposto. Né? A serpente, ela fica acima da criação, aliás, do homem, né? Porque ela vai lá e diz assim, olha, faz isso, ou come do fruto, porque não é bem o que vocês estão imaginando. Então, todas essas consequências acabam acontecendo. O povo peca, Adão peca, eles caem, eles são expulsos do paraíso. Mas Deus também apresenta o que a gente chamou, né, de proto-evangelho, o evangelho nas suas formas mais embrionárias, já com a promessa de Deus de alguém que viria a salvar o homem do pecado. Né? E nós temos também a própria figura de Melquisedeque, né? Ninguém falou de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele se apresenta como um sacerdote do Deus Altíssimo e traz pão e vinho, uma clara representação da ceia do Senhor. Né? Ninguém falou de Melquisedeque, mas Melquisedeque também é um tipo de Cristo apresentado no Antigo Testamento. Ok. E aí nós passamos para a criação. Né? Lá no começo do texto bíblico, é falado que Deus criou o mundo. Não se questiona a existência de Deus, não se pergunta se há um Deus, só se diz, Deus criou o mundo. Deus é um pressuposto na mente de Moisés quando ele fala isso. E ele cria também o homem, e o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós sempre dizemos isso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que significa isso? O que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Vocês sabem responder isso? Um de cada vez, tá? Pode falar, Jonas. Eu entendo, pastor, que essa questão de imagem e semelhança tem a ver com a Trindade. Por exemplo, muitas denominações acreditam que corpo, alma e espírito. E mais ou menos assim, Espírito Santo, Deus e Jesus. Se você levar em consideração uma repartição em três partes, né, do homem, corpo, alma e espírito, né, ele se encaixa perfeitamente com essa ideia também. Né? Há algumas pessoas que não creem que sejam corpo e alma e espírito, mas corpo e alma ou espírito, sendo alma e espírito como sendo a mesma coisa. Né? Mas isso é uma questão um pouco mais profunda, né, que não é bem o que a gente está trabalhando aqui, mas sim é uma coisa que pode ser abordada também. Uma Natália? Estão me ouvindo? Natália Lira. Estão me ouvindo ou está baixo? Oi, Natália, está bem baixo. Né? Está baixo, né? Vou digitar. Não, agora eu estou ouvindo. Tá, melhorou. Ó,
tem a ver com relação a sermos seres pensantes, com relação a sentimento também, que nós temos a oportunidade, assim, conseguimos raciocinar, temos a empatia com relação ao próximo também, esse sentimento e raciocínio. Sim, também, né? O raciocínio lógico, claro que guardado as devidas proporções entre nós e Deus, ele se aplica à humanidade, né? A capacidade de escolha também se aplica isso aí. Mas não é só isso, ele vai um pouco mais além, né? A própria capacidade de se relacionar diretamente com Deus, ela é própria do ser humano. Então, por exemplo, você não vai ver nenhum animal adorando a Deus, se apresentando em adoração a Deus de uma maneira clara e direta. É só o ser humano que pode fazer isso. Então, essa ideia de se criar imagem e semelhança de Deus coloca no ser humano essa perspectiva. Então, e isso continua, né? Quando Adão ele gera Sete, a Bíblia diz que Sete era a imagem e semelhança de Adão, dando a ideia de que isso passou para a humanidade inteira. Isso não só fala com relação a essas características, a própria liderança da criação em si, mas também fala com uma perspectiva da vida humana como algo importante. Se nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, tirar a vida de alguém seria ir contra alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Seria quase que isso é uma afronta. Isso é um sacrilégio, é algo pesado demais. É por isso que, por exemplo, eu acho muito estranho e até esquisito de eu aceitar, por exemplo, tem gente que trata animal como se fosse gente. Tá? Não dá para, sinceramente, não dá para você entender isso, porque ali você tem um ser criado, mas está muito longe de ser criado, de ser um ser à imagem e semelhança de Deus. Não dá para fazer uma comparação. Tá? Mandela. Talvez eu esteja longe disso, mas não é porque nós temos o Espírito, Deus é Espírito, tem relação? Deus nos deu um Espírito, o que não deu aos animais. Está dando para ouvir bem? Estou ouvindo. Tá. Os animais não têm espírito, e nós temos o espírito, é que faz diferença entre o ser humano, dos outros animais, que eu não me sinto animal, eu sou filha de Deus, ter essa ligação com Deus. Quando a gente morre, o espírito volta para Deus que o deu. A ideia do espírito, né? De você ter uma realidade transcendente, ele pode ter a ver sim, né? Ele tem a ver sim também. O animal ele não tem espírito, embora ele seja um ser vivente, né? Ele tem vida, mas o espírito em si, não. Né? A irmã Cláudia? Pastor, agora me veio, eu nunca tinha ouvido falar que o animal é um ser vivo, né, que tem sua própria língua, lá, tem uns com os outros, se entendem. Não tem, onde é que está isso corroborado que os animais não têm espírito? Onde, quando houve o dilúvio, Jesus mandou salvar todas as espécies de animais, mas os homens foi só aqueles ali mesmo. Eu não entendi onde é que tem a corroboração disso, que o animal não tem espírito. Se quando houve o dilúvio, Jesus pediu para que Noé botasse na arca um par de cada espécie. Eu não entendi isso aí. Estou defendendo a minha cadela. Não, depende do conceito que você tem como espírito. Tá? Por exemplo, se você for falar conceito de espírito no Antigo Testamento, o Ruach, Deus, que é o sopro, literalmente o sopro. Então, o animal ele tem espírito, nesse sentido. Porque o animal ele tem vida, ele é um ser vivente. Tá? Mas, se você for falar no contexto do Nefesh, que é a alma,
Ele não tem alma, ele não é um ser dotado de alma. Ele tem vida. Então, se você for falar se você estiver se referindo a espírito dentro de um contexto de sopro de vida, então o animal tem espírito. Mas se você estiver falando do espírito dentro de um contexto de alma, tá? Aí ele não tem alma, ele não tem espírito nesse contexto, tá bom? Ele é um ser vivente, ele tem vida, mas ele não tem as características da personalidade, então ele não é uma alma em si. Tá? Mas isso é entendido assim, porque na Bíblia não fala nada em relação a isso, porque o homem assim achou, porque na Bíblia não está, ou isso tem alguma coisa mais embasada para a gente chegar nesse entendimento, que não existe alma nos animais. A Bíblia não vai falar diretamente sobre isso, até porque não é o objetivo bíblico, né? Eu sei, é porque ficou confuso, entendeu? Porque como a gente está falando da Bíblia, como a gente está falando dentro da aula, então surgiu a dúvida. Então, por isso que eu estou perguntando, porque de onde está embasado isso? Qual é o respaldo que a gente tem para acreditar que não existe alma no animal também? É só por causa disso mesmo, só porque houve essa dúvida dentro da aula. Sim, eu entendi. E o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que a Bíblia ela não se preocupa em esclarecer sobre isso, tá? Então, esse não é, vamos dizer assim, o objetivo bíblico. Entendi, agora entendi. De estar falando sobre isso. Né? Claro que a gente está na aula e a gente está discutindo sobre isso, eu entendi. Mas do texto bíblico em si, ela não se preocupa em falar sobre isso. Sinceramente, no texto bíblico não me recordo de nenhuma passagem que se refira aos animais como tendo alma. Alma, e aí alma como característica da personalidade. Veja, a alma é a nossa mente. Né? É a nossa parte que está em nós, mas não é o nosso corpo. É na alma que nós pensamos, é na alma que temos os nossos desejos, é na alma que nós temos as nossas vontades, está tudo na alma. Mas o que transcende a alma, e isso eu estou falando dentro de uma concepção dicotomista, ou seja, dividida em três partes, o que transcende a alma é o espírito. É o espírito que se liga a Deus e é o espírito que dá vida ao homem. Então, o homem, ele é um ser, nas palavras de Hans Walter Wolff, né, na antropologia do Antigo Testamento, ele é um ser autorizado. E como é que se vê essa autorização? Através do Ruach, através do espírito, do vento de Deus no ser humano. Lembre que quando Adão é criado, é soprado sobre ele o espírito. Ele cria Adão do pó da terra e sopra sobre Adão. Ele não faz isso no restante da criação. Mandela. Quando eu me referi ao Espírito, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, o Espírito, nosso Espírito, se liga com o Espírito de Deus e habita em nós. Então, quando eu falo em Espírito, nós temos esse Espírito dado por Deus, nesse sentido. E também, os animais, nunca ouvi falar que tenha céu de animais, que vá para lá o espírito deles e como é que é. Eu vou encerrar esse tema por aqui. A gente vai pensar muito tempo nesse tema. Mas, olha, no céu, eu não sei se seu Rex vai estar lá, tá? O seu bichinho o mesmo vai estar lá. Eu não tenho como dizer, eu creio que não. Mas que no céu deve haver animais, eu creio que sim, porque é a nova criação, e os animais pertencem à criação de Deus. Então, imaginar uma criação de Deus sem animais, para mim, é um pouco fora da realidade. Mas vamos adiante, tá? Não vou continuar esse tópico mais não. Não vai sair daqui nunca. Ok, há algumas correntes de interpretação sobre a criação, né? Ou sobre o relato da criação. Umas indicam, algumas
ou alguma corrente indica que ela é mítica, né? Ou seja, era um relato imaginário, não é um relato verdadeiro, baseado em um gênero literário religioso que era comum no Oriente Médio, ou seja, um mito, e eu tinha como objetivo trazer uma verdade através dele. Ou seja, por que chove? Né? Por que tem trovões? A ciência não sabia explicar, até porque não havia ciência naquela época, os homens não sabiam explicar, e eles explicavam através dos mitos. Porque os deuses estão irados, e estão mandando raios sobre a Terra. E é basicamente isso. Também tem a ideia do simbolismo, que é muito semelhante ao primeiro, que o relato apresenta a verdade divina através de uma linguagem simbólica, sem qualquer valor histórico real. Seria mais ou menos a ideia de que, olha, a árvore simboliza o pecado, sei lá, o fruto proibido simboliza os nossos pecados, a serpente simboliza a tentação. Então, seria mais sobre esse aspecto. E aqueles que nós acreditamos seria um relato histórico, um relato histórico real, que revela a realidade dos fatos e como ocorreram. Só que aí nós temos algumas questões, né? O relato da criação, ele não é único no texto bíblico. Nós não vamos encontrar somente o relato da criação em Gênesis. E, mais agravante, o relato de Gênesis nem é o mais antigo sobre a criação. Nós temos vários relatos da criação do mundo, inclusive até relatos de Gênesis de 1 a 11, estou falando dos eventos, tá? Não necessariamente do texto bíblico, em várias outras culturas. Então, aí eu cito a palavra do professor Marcos Bittencourt, que é professor do Seminário Teológico Batista, o meu professor, e ele diz o seguinte: o problema que se instalou no estudo da comparação entre os mitos pagãos e o texto bíblico é de que eles eram muito parecidos. Isso poderia supor que o texto bíblico seria, talvez, né, uma cópia dos mitos. Foi percebido que os textos tinham temáticas muito comuns, ou seja, os mitos pagãos da criação e o relato bíblico da criação são muito semelhantes. Então, esses exemplos, né, a criação e a desobediência do casal humano, que acaba perdendo o paraíso, a maldição que segue a desobediência, trazendo a morte dos habitantes da terra, o início da família humana marcado por uma tragédia, no caso o fratricídio, a humanidade que se torna má e por isso é destruída pelo dilúvio, o aparecimento de quase todos, o perecimento de quase todos, mesmo de alguns que são preservados pelos deuses, e uma confusão de idiomas que espalham os homens pelos 4 cantos da terra. Então, tudo isso aí nós não vamos encontrar somente no texto bíblico. Nós vamos encontrar em vários relatos míticos da criação dentro do paganismo. Claro que com outras formas, com outras ideias, mas essa essência está em vários relatos. Inclusive, o relato do dilúvio, ele se encontra em povos os mais diversos. Existe relato do dilúvio na Austrália, dos povos aborígenes lá, existe nos povos da América, os povos antigos, né, os incas, os astecas, também relato do dilúvio, e o próprio relato babilônico, chamado a Epopeia de Gilgamesh, que é um relato extremamente parecido com o relato de Gênesis, né? Então, por exemplo, só que lá há algumas diferenças, né? O que acontece? Os deuses, segundo a Epopeia de Gilgamesh, os deuses, eles, cansados do barulho que os homens fazem para a adoração, eles veem dos batuques, dos cultos, eles resolvem exterminar a humanidade. E aí, eles resolvem fazer isso pela chuva, né? Pela água. Só que uma das divindades que está lá tem compaixão de um personagem, um homem, e alerta ele sobre o dilúvio que vai vir. Diz, olha, construa um grande barco, coloque nele alguns animais, e você vai ser preservado desse dilúvio. Então, esse homem vai lá, constrói um barco, e passa-se um dia no mar. Passado esse tempo no mar, ele tenta sair do barco, né? Só que aí ele lança, e aí é justamente o contrário nosso. Ele lança primeiro a pomba, depois ele lança uma outra ave, que eu não me recordo, e por último o corvo.
E aí o corvo é que não encontra, é o que não volta, ele já fica por lá mesmo. É diferente do nosso relato, né? O nosso é o primeiro corvo e por último a pomba, né? Veja, são muito parecidos. Não há como você negar que não existe uma raiz comum. Eles, de fato, têm ou um copiou do outro, ou eles têm uma raiz comum entre eles. Outra coisa, o próprio nome de Adão, ele aparece em várias culturas como nomes muito próximos, como Adamu, Adine, Adato, Adamuse, Alulim, Alurus, até Atum. Né? Falando aqui de um povo da Índia, né, sua antiquíssima tradição conta que um Deus criou o homem do barro e deu-lhe o nome de Haran, com semelhança fonética do hebraico de Adão. Depois criou a mulher e ambos foram colocados no jardim paradisíaco. Ali, um ser sagaz fez cerveja de arroz e ofereceu ao casal. Desobedecendo às ordens divinas, beberam líquido e dormiram. Quando acordaram, perceberam que estavam nus. Veja que relato muito próximo do que nós temos no texto bíblico. Pergunta, né? A presença do relato da criação, está errado aqui a grafia, né? Em outras culturas, pesa contra o texto bíblico? É uma pergunta, né? A presença do relato da criação em outras culturas pesa contra o texto bíblico? O que os irmãos acham? O nosso foi a maçã. Não, maçã, o povo disse que foi uma maçã, né? A gente não sabe se foi uma maçã. O texto bíblico não diz isso. A Manatária disse que não. É porque diz que é um fruto, né? Um fruto. Aí o já para simbolizar o fruto falou que foi a maçã, né? Mas só que Deus é Adão e Eva sabe realmente que foi. A fruta a gente não sabe qual foi, não. Só Deus sabe, né? O professor Marcos Bittencourt, ele, na sua apostila, ele considera que a explicação disso seria que o texto bíblico ele seria uma correção desses mitos pagãos, né? Através de uma revelação perfeita. Ou seja, esses mitos pagãos teriam em si uma raiz de verdade, até porque a conversa vai passando de geração a geração, mas não quer dizer que não era a essência em si não tinha sido verdadeira. A essência foi verdadeira. Porém, como vai passando uma conversa para outra ad eterno, então a conversa vai sendo aumentada ou modificada com o tempo. E o relato bíblico ele corrige isso aí. Eu, particularmente, acredito, e essa também é uma visão de C.S. Lewis, que a presença desses relatos em outras culturas, elas comprova a veracidade do relato. De todos eles não poderiam ter a mesma visão sobre o mesmo relato se de fato não houvesse uma raiz comum verdadeira. Então, eles não inventaram uma coisa do outro lado do mundo, aqui, uma outra situação, e tudo isso ia se encaixar sem que de fato houvesse, sim, uma raiz de verdade. Tá? Então, origem comum, porém com um núcleo narrativo preservado. Então, havia essa origem do relato bíblico, mas também de outros relatos que têm a mesma origem comum que foi preservada em seu núcleo. Ok? E aí nós temos aí em Gênesis a criação, né? Primeiro a criação do homem, depois a criação da mulher. E é interessante o texto, a palavra utilizada para a auxiliadora, né? Lá em Gênesis, olha, vão criar uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Auxiliadora. E aí, o que seria esse significado, né? Essa palavra exer é a mesma palavra utilizada
lá no Salmo, acho que é 120 ou 121, vamos dizer assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, a mulher, ela é criada como um socorro, um auxílio ao homem. Então, não é nem acima, nem abaixo, mas alguém que está ao lado, né? À frente, né? Uma auxiliadora que seja idônea, né? Que esteja de frente para ele. E venha ali socorrer em suas dificuldades. E aí, logo em seguida, a criação da mulher, nós não sabemos quanto tempo se passa, o texto bíblico não fala sobre isso. Acontece a queda, né? O homem e a mulher, eles passam a querer ser iguais a Deus e encontram aí o pecado que tem raiz no orgulho, e não fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. O pecado, ele entra e traz toda a confusão na ordem criada por Deus. Mas não só isso. O pecado passa a trazer vergonha e também medo. O homem que em todas as tardes se encontrava com o seu Criador e tinha esse relacionamento direto com ele, agora ele foge da presença do Criador. Em vez de ele estar lá aguardando ansiosamente a Deus, ele se esconde e ali ele fica esperando fugir de Deus. Quando Deus chega ao jardim e diz, Adão, onde estás? Né? Não, eu fugi, né? Estava com medo, enfim. E aí, Adão, ele passa a desenvolver um sentimento que ele não tinha antes. O medo, a culpa, a vergonha e, consequentemente, o medo pelo castigo em si. Então, o pecado trouxe castigo. Deus disse, olha, no dia em que você comer do fruto do bem e do mal, você morrerá. Mas Adão comeu do fruto do jardim e saiu andando de lá. Aí a pergunta, Deus falhou na sua advertência? Deus, ele mentiu quando disse que eles morreriam? O que aconteceu? A morte da inocência, mas não é só isso. Pode falar, Jonas. O homem certamente morrerá, porque o homem foi criado para viver eternamente. E a partir do momento que ele pecou, ele conheceu a morte. Não importa se ia morrer hoje ou amanhã, mas ele de fato morre. Mas veja, essa sua resposta ela seria muito interessante se no texto bíblico ele não fosse tão explícito. Porque no texto bíblico, no dia que você comer, você morrerá. Então, não é uma coisa para daqui a muitos anos, mas é uma coisa para agora. Diga, Zélia. É a morte espiritual. Porque a partir daquele momento, ele passou a ter separação com Deus. Porque antes havia essa ligação, então essa morte é a morte espiritual, que só vai ligar por meio de Jesus Cristo. E a gente passa a ter essa ligação direta com Deus quando a gente recebe Jesus. Então, ali, com aquela desobediência, no meu entendimento, houve a morte espiritual de Adão e Eva, porque antes eles tinham aquela conversa, aquele diálogo, aquela tranquilidade de diálogo com Jesus, com Deus, e que agora quebrou por conta do pecado. Perfeito. Deus, ele é o Deus de toda a vida, e a partir do momento em que você se distancia de Deus, você está longe do Deus da vida. Então, você está mais perto da morte. Bom, José? Aí eu vou só fazer uma pergunta, aproveitando o deixa da irmã Zélia, assim, se é uma morte espiritual, a separação de Deus com o homem, e aí a gente vê que a misericórdia de Deus foi tão grande que mesmo que depois que o homem pecou, que eles desobedeceram, Deus veio até eles, Deus o vestiu, mas Deus também o responsabilizou pelas consequências, pelo que ele fez, né? Então, assim, essa desobediência, essa separação era apenas temporária ou Deus já estava prevendo aí a redenção do homem para
a restauração do homem para ficar com ele para sempre. Sim, a partir do momento em que o homem cai, Deus ele já planeja, né, ele já coloca em prática o plano de salvação. Né? E o plano de salvação ele já fica muito, se não muito claro, mas já começa a aparecer no próprio relato. Né? Ele diz, olha, da serpente, da mulher, da semente da mulher, e tal, vai pisar a cabeça da serpente. Então, esse plano de salvação, ele já começa a aparecer lá em Gênesis. Tá? Isso aí fica muito notável. Mas o homem, Deus, ele cumpriu a palavra. A Bíblia diz, Deus diz, no dia que você comer, você morrerá. O homem morreu. O que a gente quer saber, como é que ele morreu e continuou vivo. Tá? Jonas? É porque a minha Bíblia é NVI, e eu disse essa resposta mediante ao que ela traz, que é assim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Pode ser a versão, né? Na versão, alguma outra versão diz um dia, talvez tivesse que buscar o original. Até tem aqui, mas ia perder muito tempo, né? A hora já é quase 5h30, ainda tem algumas coisas aqui para a gente passar, eu não vou fazer isso aí. Mas o que a gente precisa entender é que Deus fala, a Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. Tá? Quando se fala morte, se fala em 3 contextos. A primeira, a mais natural, seria a morte física, a separação da alma do corpo, e vai aparecer em vários momentos do texto bíblico. Não parece ser a do relato. Existe a morte espiritual, que seria a separação do homem de Deus, ou seja, o homem que está longe de Deus, ele está morto. Então, quando Paulo diz assim, olha, vocês foram chamados, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Quem estava morto? O ser humano estava morto em seus delitos e pecados. O quê? O espírito estava morto. Então, dentro da concepção do homem como corpo, alma e espírito, essa concepção entende que o espírito do não crente, ele está morto. E quando ele crê em Jesus, o espírito ganha vida. Então, ele tem corpo e alma, mas o espírito está morto. Quando ele aceita Cristo, o espírito nasce. Nós somos vivificados. Quer dizer que antes eu não tinha vida? Tinha, mas meu espírito estava morto. Então, no texto bíblico de Gênesis, há morte espiritual. O espírito morre a partir do momento em que eles entram em pecado. E claro que só vai ser restaurado novamente através da figura de Jesus. Então, o pecado trouxe o castigo da morte espiritual, mas não só isso, né? Agora Adão precisa trabalhar com enfado para conseguir seu sustento. As coisas não vão ser tão fáceis como era no paraíso. A criação de Deus, que ele vai encontrar fora do jardim no Éden, não é bem um paraíso mais. E agora ele vai ter que trabalhar de fato com muita intensidade se quiser adquirir seu sustento. E Eva, ela sentirá maiores dores de parto, além de receber o próprio domínio do marido. Não sabemos. A Eva não conhecia o parto ainda. Mas talvez o parto não tivesse tantas dores como veio até após a queda. Tá? E também a Eva, ela deixa de ser alguém que está ao lado do marido e passa a ser dominada por ele. Perceba que é só depois da queda que Eva vem receber o nome de Eva. O Adão vem chamá-la de Eva. Né? A ideia do denominará, ou seja, dominará, dará nome a ela. Então, Adão é Adão, Adão não é um nome, Adão é quase como se fosse uma ideia, né? uma referência. Adão é homem, é o ser humano. Então, ele basta dar um nome ao outro ser, que era Adão e agora é Eva. Então, Adão homem, Adão mulher, mas agora Adão e Eva. Não é mais
ela passa a ser dominada por ele a partir desse contexto. E também como castigo da criação. Mas há uma esperança. Deus coloca uma inimizade entre a serpente e a mulher, para que o homem não fique sob o poder do mal. Veja que essa inimizade, que é criada por Deus, ela é benéfica, porque ele não quer que o homem fique sob o domínio de Satanás. Então, é interessante que o homem ele saia desse domínio, ele crie essa inimizade com o mal, ou com a serpente, para que ele não fique junto a ele. É claro que as pessoas na nossa época podem querer essa amizade com o mal, mas, de maneira geral, Deus cria essa inimizade entre a serpente e a mulher, para que não haja, eles não fiquem juntos, né? Também, a semente da mulher virá para trazer a salvação, claro, uma referência a Cristo, ele ferirá a cabeça, e a serpente lhe ferirá o calcanhar, na ideia de que Cristo irá sofrer, mas, de fato, irá derrotar completamente a Satanás. E aí a história continua, né? A aparição aí de Caim e Abel, e a existência de dois povos, né? Os filhos de Deus, os filhos dos homens. Tem os filhos de Deus sendo descendentes de Sete, né? Porque Abel morre, e o filho dos homens sendo os filhos de Caim. Então, esses dois povos vão criando origens lá atrás. Depois, a corrupção humana ela ganha grande proporção, e aí Deus resolve destruir a humanidade, preservando a figura de Noé. Depois de um tempo, a Torre de Babel, com a nova corrupção humana, né, perpetrada, e novamente Deus traz um castigo, mas não definitivo, somente espalha a humanidade. Qual é a ideia aqui? E por mais que Deus dê novas chances ao homem, ele persiste nos seus pecados. Então, Caim, ele é salvo por Deus, vamos dizer assim, né? Para que ninguém o ataque, mas a sua geração, ela passa a viver de uma maneira má, assassina, cruel. Noé consegue sair da arca, é preservado por Deus, é salvo por Deus, e aí, seu filho Cã não o respeita, né? E logo em seguida, com pouco tempo, vem a Torre de Babel mostrando de novo que a humanidade não tem jeito. Por mais que Deus faça os alertas, por mais que Deus faça por onde, ela busca incessantemente o mal e a corrupção humana gradativamente. E aí você sai dessa primeira fase do livro de Gênesis, que é o livro de Gênesis do 1 ao 11, e passa a entrar na história dos patriarcas. Dentro dessa perspectiva, a humanidade se corrompe e Deus novamente passa a tratar com um único indivíduo. Ele escolhe Abraão para que ele saia da sua terra, saia da sua convivência idólatra com os povos da Mesopotâmia e retira ele dali para levá-lo até uma terra prometida, né? Para que ele possa ter uma nova vivência com Deus. Então, ele tira Abraão daquela realidade para começar tudo de novo, mais uma vez, e, a partir de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Abraão é um homem escolhido por Deus para que, através dele, todos sejam abençoados. Ou seja, Abraão ele é um meio, não é um fim em si mesmo, só um meio. Seu chamado também não desobriga das responsabilidades. Ele diz, olha, a partir de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, mas você seja uma bênção. Tá? Então, ele também tinha a sua responsabilidade. Até o ponto que Deus prova a fé de Abraão. Abraão passa uma vida inteira para ter um filho, né? Ele tem primeiro com H, mas depois o filho da promessa mesmo. Já vem bem longe, né? H também, mas Ismael também, mas Isaac é muito mais longe, né? E aí, Deus prova Abraão através do sacrifício de Isaac. Diz, olha, será que Abraão me ama mais do que seu filho? É claro que Deus sabia, mas era preciso que isso ficasse registrado na história. Então diz Abraão, olha, pega teu filho, leva lá para
tal lugar, e lá você vai sacrificar Isaac. E a você mostrar que você me ama mais do que o seu próprio filho. E Abraão vai, né? Sem saber ao certo o que vai acontecer, né? E, de certa forma, confiando em Deus, né? De alguma forma, ele cumpre aquilo que Deus pede, embora não, o sacrifício ele não se concretize de fato, mas chegue muito próximo a isso. Aí você tem a história de Isaac, depois a história de Jacó, como a formação do povo de Deus, uma nação dividida em 12 tribos, depois José, mostrando a providência de Deus e guiando a história a despeito de qualquer falhas morais e humanas, inclusive dos eleitos de Deus. Então, Jacó, Abraão. Abraão era o pai da fé, mas em vários momentos a fé dele deixa a desejar. Jacó, ele, como escolhido de Deus, até para dar nome ao povo de Deus, né, nação de Israel, ele é trapaceador, enganador, enganou o próprio pai, enganou o irmão, enganou o time, enganou a Deus e o mundo. Tá? Mas mesmo a despeito das falhas morais, ele dá escolha. E José, mesmo sendo um personagem bem interessante, ele em alguns momentos também vai ser demonstrado ali que ele era um fofoqueiro, né? Ele entregava os irmãos lá atrás. Mas é um personagem bem interessante. Mas também todos, como todos os humanos, têm suas falhas morais. E aí Deus ele passa seu plano através da história e mesmo com as falhas humanas envolvidas, ele consegue cumprir o seu propósito. Esse é o relato de Gênesis em si, ele engloba essa questão. Desde a criação humana até a entrada de Israel no Egito, ou como Israel chega ao Egito. Tá bom? Aí, alguma dúvida? Posso passar adiante? Vamos lá. Algumas instituições familiares de Israel, né? Só para a gente ter uma noção, né? A família de Israel era de tipo patriarcal, ou seja, o pai ele tinha todo o poder dentro do lar. Depois da morte do patriarca, o filho mais velho, ele assumia a liderança da nação, da família, né? Ele recebia a maior parte da herança, ele passava a ser o líder daquele clã. Era interessante uma família numerosa, né, como está escrito lá em Salmo 127. Bem-aventurado aquele que tem uma família grande, né? A mãe que tivesse mais filhos, né, ela acabava sendo mais valorizada, ou tendo mais autoridade dentro do clã. E se um homem morresse sem filhos, o seu irmão deveria suscitar descendência. Morrer sem filho era algo trágico para alguém, porque era como se fosse quase um castigo de Deus. Tá? O matrimônio, ou seja, o casamento, o pai do noivo, ele devia pagar o dote ao pai da noiva, um valor, a qual a noiva passava a pertencer à família do noivo como se fosse uma propriedade. Então, é claro que existiam também casamentos espontâneos, principalmente quando Israel ele se assenta na Palestina, e aí você tem um contato mais próximo entre os camponeses ali, aquela convivência e tal, e aí acaba tendo os romances, o namoro, enfim. Mas, de modo geral, era o pai da noiva, do noivo, que ia ao pai da noiva para comprar aquela moça para seu filho, né? As moças casavam aproximadamente a partir dos 13 anos, né, a partir da primeira menarca, os rapazes a partir dos 15 anos. É por isso que dizem por aí que a Maria teria entre 13 e 14 anos quando teve Jesus, né? Baseado nessa perspectiva. Não sabemos se isso de fato é verdade. Outra coisa, o divórcio também ele poderia acontecer, mas sempre era uma coisa que partia do homem. A mulher que quisesse se separar por conta própria, ela não poderia, somente se o marido autorizasse. Os herdeiros eram sempre os homens, porém, algumas mulheres também poderiam herdar, só que assim, para elas herdariam se não tivessem filhos homens.
como acontece com as filhas de Zelofeade lá em Números. O pai morre, não tem nenhum filho homem, e aí a herança do pai passa àquelas filhas. Porém, as filhas deveriam casar dentro do mesmo clã, da mesma tribo, e não com outras tribos. O irmão mais velho ele acabava recebendo uma porção dobrada da herança. Você observar também a própria separação das 12 tribos de Israel, quem recebe essa porção dobrada é José, né? A tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E o conceito de morte, né? No pensamento grego, a morte ela tem uma ideia mais dicotomista mesmo, né? A separação do corpo da alma, ou do corpo do espírito. Já a concepção hebraica, a morte, ela seria como se fosse uma perda de forças, de fato uma inanição, né? Uma perda total de vitalidade, sobrando somente uma sombra do indivíduo. Então, no Sheol, que seria a habitação dos mortos, segundo o pensamento do Antigo Testamento, as pessoas que estavam lá, elas somente eram sombras daquilo que eram em outras épocas, ou como eram em vida. Elas estavam ali como que são as sombras dela, não era uma vida de fato, uma vida verdadeira, né? Era só uma sombra em si. E também não havia uma ideia de separação entre bons e maus, né? Como a gente vai ver um pouco mais à frente. Era o local de habitação de todos os mortos, né? Chamado Sheol, que algumas Bíblias traduzem como sepultura, abismo, né? Outras coisas mais. Tá? Dentro de uma concepção do Novo Testamento, a gente vai ter outras ideias, como o Hades e inferno e céu. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá bom? E aí a pergunta, né? Os irmãos responder. Como Israel chegou ao Egito? Ou por que Israel chegou ao Egito? Alguém sabe responder? Está no texto bíblico. Cláudia? Pastor, eu nem li o texto bíblico agora que você colocou, mas assim, quando você perguntou como Israel chegou ao Egito, eu lembrei logo de José, né? Que foi vendido pelos irmãos, e aí, quando ele conseguiu chegar à mão direita do faraó, que chegou, os seus irmãos foram, porque eles trouxe seus irmãos, seu pai, toda a história que a gente já conhece, né? Então, acho que foi a partir daí que Israel chegou no Egito. Se eu estiver errada, o senhor me corrija. Mas eu acho que foi a partir daí, de José sendo vendido. Assim, claro que ele sonhou lá que estaria acima dos irmãos, mas como ele chegou no Egito, eu acho que o começo foi a partir daí, né? Quando ele foi vendido pelos irmãos, que daí começou a transição de Israel para o Egito. Isso, né? José, ele chegou no Egito porque foi vendido para os irmãos. Israel, ele é levado por José ao Egito, né? Mas a pergunta talvez melhor seria, por que Israel foi para o Egito? Por que Israel... Por causa de uma grande seca que houve naquela região, eles foram obrigados a ir comprar comida no Egito, que era um local onde se falava que tinha grande fartura. Perfeito. Há uma necessidade material muito forte, né? E aí Israel acaba sendo levado para o Egito por conta disso. Mas E aí, para preservar o povo de Israel, né? Que já foi dito por conta da seca. Perfeito, né? O povo de Israel precisava sobreviver, né? Com a seca que teve de 7 anos ali, o preparo de José, os 7 anos de fartura, fez com que a nação do Egito ela fosse extremamente próspera na época da grande aflição. Né? Porém, houve essa necessidade, e aí Israel vai para o Egito, ou seja, foram levados pela fome
que acontece? Na época que José chega ao Egito, quem estava no comando do Egito não eram necessariamente os egípcios propriamente ditos. Era um grupo de iscos, também chamado de reis pastores, né? Que era um grupo de origem semita. Lembrando que o Egito, os egípcios são de origem de Cã, não de Sem. Né? E esse povo, os iscos, eles foram expulsos do Egito em 1540 pelo faraó nacionalista Amoses. A presença dos iscos, naquela época, auxiliou para que Israel se consasse raiz ali. Mas a partir do momento em que os egípcios, de fato, tomam de volta a nação, né, porque eles foram expulsos, e depois eles voltam e expulsam os iscos, e dessa vez eles tomam posse daquilo ali. E aí isso explica algumas coisas. Primeiro, como é que o Egito, uma nação extremamente nacionalista, ele vendeu suprimentos para os estrangeiros? O egípcio em si, naquela época, jamais faria isso. Ele só fez isso porque ele não era o próprio Egito em si que estava no poder. Como também eles permitiram José chegar a um alto cargo. O egípcio daquela época, eles são extremamente xenófobos, eles odeiam povos estrangeiros. Então, eles não admitiam a possibilidade de conviverem com alguém que não era do seu povo em um alto cargo de liderança. Isso, para eles, era um absurdo dos absurdos. E aí existe essa situação também. Outra coisa, como é que o faraó da opressão não conhecia José, o grande salvador da nação egípcia? Só tem uma explicação. Quando chegou ao poder, o faraó, ele deveria ter vindo de um outro povo, como de fato foi. Então, ele implanta essa ideia nacionalista, exclui os outros povos e passa a governar a nação como sendo de uma maneira autoritária, de uma maneira xenófoba com relação às outras nações. Então, quando os iscos foram embora, esse povo egípcio volta ao poder e aí começa a opressão dos estrangeiros naquela terra. Então, esse é o entendimento que nós temos em relação à chegada do povo de Israel no Egito. Quando eles chegaram, era de fato um líder, um povo mais aberto para eles, né? Até de uma mesma origem semita, mas depois de um tempo esse povo foi expulso de lá, e aí entra ao poder os egípcios de fato, que não gostam de pessoas estrangeiras, e aí acabam implantando seu poder ali. Ok? Gente, vamos encerrar por aqui, porque aí a gente vai entrar no livro de Êxodo, e a gente dá continuidade a partir da semana que vem. A irmã Zé também tem uma palavra a falar, que ela falou que ia falar depois da aula, então está com a oportunidade nesse momento. Ok. Foi a mesma palavra que nós demos inicialmente, as provas já foram corrigidas pelo pastor Rivaldo, já passou para o pastor Abel, que já nos disse aí que a média geral da turma foi 7, né? 7 e alguma coisa. Então, isso quer dizer que teve alguém que tirou uma nota, alguns que tiraram notas boas, acima de 7, e outras que tiraram abaixo de 7. E o que a gente quer dizer é o seguinte, que ninguém se preocupe com isso e seja motivo de ficar desestimulado de fazer o curso. Porque eu digo, como professora que sou, que uma prova ela não avalia, de fato, a aprendizagem de alguém. Então, ela é uma forma da gente ver, claro, mas ela não avalia totalmente a aprendizagem. Portanto, não fique desestimulado, que isso sirva para que vocês se dediquem mais ainda a estudar, e continuem no curso, fazendo o curso, independente da nota que tenham tirado, ou até mesmo que alguns não tiveram condições de fazer a prova. Teve algumas pessoas que relataram que não estavam bem de saúde, outros tiveram alguns problemas e não puderam fazer a prova. Também isso não é motivo de desestímulo,
mas que continuem fazendo, participando das aulas, porque o mais importante é a aprendizagem que está acontecendo a cada aula dada. Outra coisa que nós gostaríamos de conversar, que nós conversamos naquela aula presencial, foi que, em vez de ser uma aula presencial, eu estou falando isso porque algumas pessoas não estavam presentes lá naquela aula presencial. Então, seria uma aula presencial com conteúdo novo. E aí a gente já pode estudar a possibilidade de uma data que não vai coincidir com aquela data que está lá, porque vai ficar muito distante ou muito próximo. Porque, na verdade, seria o último sábado de março, mas está muito próximo da vinda do pastor aqui. E aí nós pensamos no sábado, no domingo, aliás, desculpe-me, no sábado 9, que eu acredito que não tem terminado o conteúdo ainda, não é, pastor? Ainda está no conteúdo. Nós teríamos, são quantas aulas para esse conteúdo, para essa disciplina? Será que no dia 9 ainda estaríamos com esse conteúdo, ainda dentro do Pentateuco, ou já seria outra disciplina? Está sem som. Seria a última aula desse Seria a conteúdo. última aula. Pronto, seria maravilhoso, porque era a última aula, já serviria como um momento para ter uma retomada de alguma coisa assim, que caso algum irmão tenha, e ele daria a última aula e poderíamos fazer aí uma retomada, e nós poderíamos fazer essa aula dia 9 de abril, porque no sábado seguinte é o sábado pós-Semana Santa, né? Aí fica, às vezes, algumas pessoas viajam, e aí fica mais difícil. Então, eu acho que o sábado 9 poderia ser uma boa data para a gente ter essa aula presencial. Tá certo? E aí a gente vai amadurecendo a ideia, mas já os irmãos já coloquem no calendário essa possibilidade de termos presencial no dia 9. E o pastor também já vai agendando essa data. Tá certo, pastor? Pronto, então, muito obrigada mais uma vez, pastor Abel, e nós vamos orar, encerrando a nossa aula de hoje, e eu vou pedir, eu gosto sempre de dar oportunidade a um e a outro para falar, porque às vezes a gente termina falando mais, né, porque fica na direção. Eu vou pedir à irmã Evandra, que ainda se encontra aí conosco, que ore encerrando a nossa aula de hoje. Evandra está presente? Tá, não, irmã. Ela caiu a internet. Ah, caiu a internet dela? Ah, tá certo. Então, irmã Cláudia, você que falou, que você está aí, ore, por favor, encerrando. Oremos. Pai querido, amado, exaltado seja o teu nome em toda a terra, assim como no céu. Pai, neste momento te louvamos e te engrandecemos pelo privilégio de aprendermos mais sobre a tua palavra, Senhor, de entendermos o que o Senhor quer nos passar. Te pedimos, Senhor, tua graça e misericórdia para todos presentes nesta aula, mas também te pedimos para aqueles que não puderam estar hoje conosco. Senhor Jesus, que tu possas abençoar cada dia mais grandemente o teu servo, pastor Abel, tua serva, irmã Zélia, os pastores da nossa igreja, pastor Carlos, pastor Rivaldo, pastor Manuel Santana, Senhor, sendo na vida de cada um deles. Te louvamos e te agradecemos por todos os benefícios que nos tem feito, por todos os livramentos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Então, até o próximo sábado para o pastor Abel e aos irmãos, até amanhã na igreja, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. E pedimos